Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou dizer para vocês o que é cláusula pétrea e quais são as 4 cláusulas pétreas. Esse tema veio à tona após a decisão do STF, que considerou que o indivíduo acusado de crime ele só pode começar a cumprir a pena quando o processo terminar definitivamente, quando não tiver mais nenhum recurso tramitando, ou seja, só após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Isso foi o que o STF decidiu na última quinta-feira e no dia seguinte, na sexta-feira, Lula foi solto. Para quê, né? Aí começaram todas as discussões, manifestações, pedindo a prisão já em segunda instância, por meio de uma PEC, a PEC 410. Essa PEC, para quem não sabe, né, PEC é proposta de emenda à Constituição. É uma proposta para alterar um dispositivo da Constituição que diz que o indivíduo não pode ser considerado culpado antes do fim do processo, antes daquela decisão definitiva, antes de exaurirem todas as instâncias recursais, todos os recursos, antes do trânsito em julgado. A Constituição diz isso, que o indivíduo só pode ser considerado culpado depois que acabarem todas as instâncias. Está lá, né, no artigo 5º. E o STF entendeu que, pelo fato da Constituição dizer exatamente isso, o indivíduo não pode começar a cumprir pena antes disso. O pessoal está aí criticando o STF, mas é difícil, está escrito ali na Constituição, né? E aí começam a tentar alterar esse dispositivo, né? Uma proposta para alterar isso aí e colocar o que no lugar? Colocar o seguinte, que o indivíduo ele pode ser considerado culpado se a segunda instância confirmar a sentença condenatória proferida pela primeira instância. Ou seja, primeira instância condenou o réu apelou para a segunda instância. A segunda instância confirmou a sentença condenatória, pronto. Isso já seria suficiente para considerar o réu culpado e, portanto, iniciar o cumprimento de pena. Só que tem muita gente dizendo o seguinte, mas a Constituição ali no artigo 5º, isso é cláusula pétrea. Então você tem que entender o que é cláusula pétrea e quais são as 4 cláusulas pétreas que nós temos em nossa Constituição. Bom, o que é cláusula pétrea? Isso não é muito difícil de entender. Uma cláusula de pedra, né? Guarde isso no seu coração e nunca mais esqueça. Escreva isso nesse seu coraçãozinho de pedra, meu amigo. Cláusula pétrea é aquela norma, aquele pedacinho da Constituição, aquele dispositivo, aquela regrinha que não pode ser abolida, não pode ser alterada, não pode ser suprimida, nem mesmo por uma PEC. Né? Como se houvesse outra forma de alterar a Constituição, né? Só existe a PEC. Né? Não dá para alterar a Constituição formalmente, né? De outra maneira. E quais são as 4 categorias de cláusulas, né, que se enquadram aí nessa qualidade de cláusulas pétreas? Vamos lá. Número 1, a forma de Estado federativa. Federação. O Brasil é uma república federativa. Eu tenho um vídeo aqui no canal Coruja Legal sobre o que é federação, então não vou explicar de novo. Você pode ir lá pegar esse vídeo, né? Vou ver se eu consigo configurar, pelo menos no YouTube, colocar aí um card, alguma coisa, ou nesse cantinho aqui, ou nesse aqui, você, né? Vou colocar um link para esse vídeo que explica o que é federação. Então, se algum parlamentar quiser alterar a forma de Estado, de federação, para um Estado unitário, como é na França, como é no Chile, como é em outros países menores, né? Territorialmente falando, ele não pode fazer isso. Não pode porque a forma de Estado federação é cláusula pétrea. A segunda categoria de cláusulas pétreas tem a ver com o voto, né? O voto secreto, direto, universal e periódico. Então essas 4 qualidades do voto protegem a democracia. O fato do voto ser secreto, direto, universal e periódico. O que é o voto secreto? O voto secreto é ninguém saber em quem você está votando. Se o pessoal pudesse saber em quem está votando, iria ser muito mais fácil vender o voto, né?
Voto secreto direto. O que é o voto direto? É você escolher diretamente, votar diretamente na pessoa que você quer ali, como presidente, como governador, né? Já houve tempos em nosso país, não muito longínquos, né, em que você elegia o deputado e o deputado fazia uma votação ali, os deputados, para escolher o presidente. Então a gente não votava para presidente. Você que tem mais de 35 anos deve se lembrar ali do movimento Diretas Já, finalzinho da década de 80. Voto direto, secreto, universal. Significa que o voto tem que ser... todos têm o direito de votar, né? Não só aqueles que têm patrimônio, como no passado era o voto censitário, né? Só quem tinha renda acima de um determinado valor ali é que podia votar, né? Mulheres não votavam, então isso acabou. Agora o voto é universal, todos podem votar. E o voto periódico também, não é só voto quando o presidente quer, né? De 4 em 4 anos nós temos eleições. Então essa é a segunda cláusula pétrea: voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira cláusula pétrea: a separação dos poderes. Ninguém pode, por meio de PEC, promover aí alguma alteração constitucional que suprima, que elimine essa coisa tão importante que é a separação dos poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Poderes independentes e harmônicos entre si, né? Que bonito, né? Os ossos de Montesquieu devem estar tremendo no túmulo agora, né? A gente falar isso aqui, né? Mas enfim, essa é a terceira cláusula pétrea. A quarta cláusula pétrea é que nos diz respeito nesse contexto da alteração, né, do princípio da presunção de inocência. O que diz a quarta categoria de cláusulas pétreas? São os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Quem entende que o princípio da presunção de inocência, até o trânsito, né, em julgado da sentença penal condenatória, é uma garantia individual, certamente vai entender que esta cláusula constitucional é uma cláusula pétrea e, portanto, não pode ser alterada por meio de proposta de emenda à Constituição, certo? Quem entende que isso não é uma garantia individual, ou que só uma alteração não suprime essa garantia, vai entender que não é uma cláusula pétrea. Eu vou gravar um vídeo aí por esses dias, ou amanhã, ou depois, sobre isso, tá bom? E aí a pergunta será outra, né? Hoje eu apresentei as 4 cláusulas pétreas e expliquei o que é cláusula pétrea. No próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho se essa cláusula que o pessoal pretende alterar aí na prisão em segunda instância, se é pétrea ou não, tá bom? Beleza, meus queridos? Um ótimo dia para vocês. E não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, compartilhar e tudo mais, tá bom? Pode comentar também, xingar e tal. Um abraço, tchau.